Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira fria aqui em São Paulo, estamos ao vivo, como fazemos há tantos anos, para debater o mundo do trabalho, assuntos do sindicalismo, das categorias, enfim, tratar de um assunto que geralmente a mídia não retrata no seu dia a dia, que é a vida dos trabalhadores, a vida e a atuação do movimento sindical. Hoje nós vamos falar de um tema que não é exatamente sindicaleiro, mas tem a ver com a vida das instituições sindicais, que é a relação entre partidos e sindicatos, entre sindicalismo e política partidária. Nós temos aqui três convidados. O Josinaldo José de Barros, o Cabeça, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, já foi presidente do DIEESE e é também vice-presidente do PDT em Guarulhos. Também temos o Geraldino Santos, que é dirigente sindical metalúrgico em São Paulo, é da direção nacional da Força Sindical, secretário nacional de Relações Sindicais da Força Sindical e agora ele é coordenador do Movimento Sindical do Solidariedade, que é o Partido Novo, que é presidido pelo Paulo Pereira, Paulinho, né? E também temos aqui o Antônio Rogério Magri, que dispensa apresentações, né? Mas o Magri, dirigente sindical eletricitário, foi da CGT, foi ministro do Trabalho e da Previdência e hoje assessora entidades sindicais. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, Geraldino, o Magri e o Cabeça, e dizer o seguinte, Geraldino, talvez você não se lembre, mas em novembro de 85, teve uma greve em Americana na Toyobo. Eu estava em Bauru com a direção do Sindicato dos Borracheiros, e aí ligaram lá dizendo, estourou a greve na Toyobo. Aí nós fomos para a Toyobo, em Americana, a empresa que estava lá há 28 anos. E foi uma greve logo depois da database. Os trabalhadores acharam que o acordo não tinha sido suficiente, foram à greve e nós conseguimos 20% acima do acordo. Mas e como é que fazia aquele povo voltar a trabalhar? Ninguém queria voltar a trabalhar mais, que descobriram a vida boa, de não tinha chefe mandando, estava uma beleza, né? E aí nós fizemos um contato com o Sindicato Metalúrgico de São Paulo e foram 3 dirigentes lá nos ajudar. O Luiz Antônio Medeiros, o Nilton Cândido e o Geraldino. Então quero te agradecer aqui, passados esses quase 30 anos, né? Pelo apoio que você nos deu naquela greve lá, que foi vitoriosa. Tá vendo, Cabeça? Tem muita história para contar. Agora que eu descobri a idade do Geraldino, hein? Não, eu... Nessa época ele já tinha 40? Não, ele foi lá, ele era auxiliar lá. Eu tenho 62 anos, eu faço questão de ele era dizer minha idade. menor aprendiz naquela época. É um menino ainda. Geraldino, você está vivendo uma experiência nova, que é coordenar uma chamada fração sindical, de um partido político. Você coordena do Solidariedade, que é um partido novo. Conte pra gente como é que está indo, se está indo bem, se você está achando que está fazendo, é uma experiência satisfatória e como é que o movimento sindical está recebendo. Boa noite, Franzinho, Magri, Cabeça. Desculpa chamar você de Cabeça, porque chamar pelo Josinaldo, nome, mas Cabeça é o mais aos ouvintes popular da Câmara Aberta. Olha, Franzinho, eu já tenho um pouco de experiência. Quando eu comecei no movimento sindical em 81, de um lado o Joaquim mandou buscar na Provel para conversar comigo, para encampar na diretoria do sindicato. Do outro, o finado Flores foi perto da Provel, num lugar que nós marcamos lá, para falar comigo, né, sobre algumas aulas sobre o partidão, o PCB, que na época era o PCB. Então eu sempre tive essa coisa, né, de fazer sindicato, fazer partido, militei muito tempo no partidão, depois PDT, então eu já tinha um pouco de experiência. Agora, o que é diferente agora, porque é um partido novo, é um partido que nasceu agora há 8 meses, né? É um desafio, eu tenho certeza que tem um espaço para ser ocupado se a gente, principalmente o nosso Paulinho, que é o presidente do partido, fundador, se ele tiver paciência, tiver boa cabeça, e eu acho que isso ele tem, é possível a gente ocupar um espaço, né? Um espaço que é deixado pelos partidos que tem a sigla trabalhismo, né? E aqui, principalmente o PTB, né? Porque a gente, estou vendo um livro aqui do nosso grande Darcy Ribeiro, quando a gente lembra do PTB, do Darcy, do Brizola, do Getúlio, do João Goulart, era um partido trabalhista de verdade. Hoje, na minha opinião, não é, tem um espaço. Então, o desafio é porque hoje nós vivemos um mundo diferente, né? Fazer a política em 81 era diferente de fazer política hoje. E principalmente porque, Franzinho, a política ela é muito palpitante, né? É evidente que o tema é muito maior do que sindicato. Sim. Sindicato, você representa um segmento. No nosso caso aqui, eu e Cabeça, metalúrgico, né? Então você é focado na hora de negociar, você negocia para uma categoria. Quando você vai para o partido, aí você está fazendo política pública, né? Você tem que debater
política pública em todos os seus sentidos. É muito mais amplo. É muito mais amplo. E aí, o meu grande desafio, eu conversava, inclusive, na chegada com você e dizia o seguinte, olha, na hora eu tenho que ter muito cuidado, me policiar para não misturar. Porque o que você não pode é misturar. Na hora de fazer política partidária, você vai fazer política partidária. Na hora de fazer política sindical, é política sindical. Correto. Né? Então, eu tenho todo esse cuidado para não misturar, porque se misturar, aí não dá certo. Partido político não pode ser correia de transmissão das instituições sindicais, assim como as instituições sindicais não podem ser correia de transmissão de partido. Então, eu tenho um pouco de experiência, vou aprendendo no dia a dia com meus companheiros. Está aqui o meu grande companheiro, ministro Magre, que me ensina muito a fazer isso, né? E eu roubo o Magre, quando eu vou fazer política partidária, o Magre vai comigo. Quando eu vou sindical, ele vai comigo, né? Então, e a gente leva a vida, não é? Mas é fascinante. É muito bom, né? Porque você se ocupa mais, né? E é muito fascinante. Principalmente a política partidária, porque ela é muito ampla, né? Dá muita discussão. Perfeito. Agora, é evidente que ainda a minha prioridade é política sindical, é a força sindical, no meu caso, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Perfeito, Geraldino, obrigado. O Geraldino já deu uma aula aqui, já bacana, muito bom. Contou lá da época do PCB, do Flores, que eu conheci, né? Já falecido, Joaquinzão também. Cabeça, vamos falar agora um pouco lá de Guarulhos, do sindicalismo que você participa na região de Guarulhos e também da sua condição de vice-presidente do PDT. Eu te conheço, você é pernambucano, como tantos outros, como Geraldino migrante, chegou aqui, digamos, como diz o povo, com a mão adiante e outra atrás, fez a vida, fez uma carreira no movimento sindical, tanto a sua quanto o Geraldino Magre, respeitável, e agora tem uma militância partidária. Como é que você enfrenta esse mundo novo da luta partidária, e se você acha que isso ajuda os trabalhadores, é bom para o movimento sindical, ou não leva a nada? Bom, João, boa noite. Boa noite, Geraldino e o companheiro Magre, e a todos os telespectadores aqui do seu programa. O Geraldino tocou num assunto muito importante que a política partidária ela é muito mais ampla e muito mais difícil de você executar, de você militar, de você fazer ela na prática, porque você vai estar discutindo o interesse de toda a sociedade e não de uma categoria metalúrgica, como ele falou. Mas é importante, e muito importante, a gente não deixar de fazer a política como ela é, porque a maioria do povo não entende que a política é uma necessidade da sociedade. Não é um ego próprio de um candidato A ou B, né? Não é o Paulinho da Força que quer ser deputado, não é o Geraldino que quer ser deputado, não é eu que quero ser deputado. É uma questão de sobrevivência. E como eu falo que é sobrevivência? Porque tudo na vida passa pela discussão política, os impostos, o preço da mercadoria, a verba destinada para determinados segmentos, como saúde, educação, tudo que é destinado do dinheiro público para o bem do povo, passa por um orçamento discutido em Câmara, discutido em Assembleia Legislativa, em Câmara Federal, em Senado. Então, tudo isso precisa ser falado com o povo, porque o povo brasileiro não é politizado. Certo. E nós temos uma cultura de falar assim, temos que educar o povo. Não basta só educar, tem que politizar. Mas, Cabeça, não tem uma posição autoritária? E como eu falo politizar, não é falar assim, você tem que ser filiado no partido B ou C. A ou B ou C. Não. Politizar é dizer o seguinte, qual é a função de um vereador? Porque se você fizer uma pesquisa, né, 80% da classe menos informada não sabe qual é a função do vereador. Qual é a função do deputado estadual? Qual é a função de um deputado federal? De um senador? Né? Então, o povo não sabe. Quando eu falo politizar, não é dizer, olha, tem que ser filiado a um partido, só aquele, para puxar a sardinha para aquele partido. Politizar é ensinar o povo, né, qual é a função de cada um gestor público desse, né, um agente público desse que é eleito pelo povo. Politizar é dizer para o povo que o povo precisa, além de votar e ser votado, fiscalizar os orçamentos municipais, estadual, e saber que é através desse comando, desse poder político, que nós podemos ajudar a sociedade ou não. E aí os trabalhadores têm um papel fundamental. Como os trabalhadores é a maioria na sociedade, é preciso que os trabalhadores tenham vontade de se politizar, de entender o que é a política.
Que política não é os políticos. Política é a arte de governar, de administrar o bem comum, o orçamento público para todos. Isso é política. E se a gente não tiver o interesse de entrar na discussão, de disputar o espaço de representação do povo, para a gente ter poder de decidir para onde vai o orçamento de cada pasta, nós vamos ficar perdendo, nós vamos ficar para trás, os trabalhadores vão ficar para trás. Então é isso que a sociedade tem que entender. Só que isso é meia dúzia de pessoas no Brasil que tem a paciência de debater, de ensinar, pessoas experientes como o Magro, como o Geraldino, que passa isso para os trabalhadores que nunca fizeram um debate político, né? Porque fazer debate político não é só pedir voto, é entender um pouco desse feijão com arroz da política para a gente não só criticar. Porque tudo que acontece de ruim a gente só critica às vezes os políticos. A gente precisa entender como é que funciona o processo de cada área, para a gente não ficar criticando à toa ou se acomodar achando que as coisas é fácil de resolver. Certo. É isso que eu acho na Perfeito. política. Antônio Rogério Magri. Professor Magri. Generosidade. Eu queria saber de você o seguinte, você está de acordo com o que disse o Geraldino, você está de acordo com o que disse o Cabeça? E acrescento mais uma pergunta. O Cabeça fala no sentido de levar a politização para a base, mas também eu te pergunto, não está faltando a politização das direções? Bom, em primeiro lugar, João, eu quero cumprimentá-lo, agradecer sempre esse privilégio de estar na maior tribuna democrática que esse país tem. Eu já cansei de dizer isso aqui e vou dizer sempre. Essa é uma verdadeira tribuna. Queria referendar essas duas figuras que você trouxe e convidou, porque são as duas figuras preeminentes, são de polpa. São as figuras que hoje se destacam no movimento sindical, tanto no movimento sindical como no movimento político. Geraldino e o companheiro Cabeça têm um apetite político que é uma coisa incrível. Então, quando o Geraldino diz que aprende comigo, ele é extremamente modesto. Eu tenho aprendido com o Geraldino, eu tenho aprendido com o Cabeça, porque estou no meio realmente de pessoas que se politizaram, que têm vontade, que trabalham 24 horas por dia. Eu sou testemunha. Os dois trabalham 24 horas por dia. Claro que eu referendo tudo o que eles disseram. O Cabeça coloca isso há muito tempo, nós dois somos acostumados a ouvir, e eu estou do lado do Geraldino. A força sindical hoje, na sua essência, na sua grandeza, o seu presidente Miguel Torres, que é nosso amigo, com o ex-presidente Paulinho, um dos melhores deputados federal desse país, mas aonde se discute política mesmo é no 10º andar, onde está lá o Geraldino, onde está o Juruna, onde está o Perioto, onde está o Jorge, mas passa restritamente na sala do Geraldino. Então nós estamos falando com duas pessoas extremamente positivas. O Cabeça colocou com muita precisão e você tem toda a razão. Junto com a politização da sociedade, nós precisamos também politizar os nossos dirigentes sindicais. É verdade. Porque eles se dedicaram a vida toda, os dirigentes se dedicam a vida toda às questões sindicais. Porta de fábrica. Porta de fábrica, eles às vezes não têm o tempo para pensar em partido político. Mas essa meninada aqui, o Geraldino mesmo com 60 anos, eu digo, esta meninada é que está trazendo à tona realmente do movimento sindical a necessidade dos dirigentes sindicais se politizarem politicamente e ter as duas vidas, sindicalmente falando e politicamente como um cidadão estando num partido. Mas eu queria ouvir mais os dois, porque os dois é que tem muita coisa para dizer para nós aqui. Geraldino, você tem percorrido o Brasil, pelo que sei, aliás, amanhã você vai até Belo Horizonte, se não me engano, me disse o Magro, depois de lá vão pegar o avião para outro lugar, aliás, nem sei como é que vocês aguentam essa vida de aeroporto, não desejo para ninguém. Você chega num estado, vamos supor, no Paraná, você tem lá um núcleo de solidariedade, né? Geralmente o Solidariedade tem um apoio grande da base sindical, e você vai fazer a discussão no sentido de ampliar essa articulação política para o meio dos trabalhadores. Como é que isso tem sido recebido pelas categorias, pelas direções dos sindicatos? Você percebe receptividade ou vai naquilo que o Cabeça disse, assim, ou tem uma visão muito restrita da política? A política deixa para os políticos, deixa para os caras que têm mandado, deixa para o deputado, deixa para o vereador. Há essa receptividade ou você acaba pregando no deserto? Eu diria que nem uma coisa e nem outra. Não é pregar no deserto, né, Franzinho? Porque nós temos que acreditar nas mudanças sociais. E também não tem aquela receptividade pelo que disse o Cabeça, porque falta a gente dar, principalmente ao trabalhador,
comum é essa condição a ele, de entender o que é política, né? Entender que política é a arte de convivência entre povos e não o deputado em si como pessoa física. A política é uma instituição. O partido está começando. Eu disse para você que tem 7 meses. Então, o que é que nós estamos agora, e eu como secretário, como presidente da secretaria sindical do partido, quando eu vou fazer política partidária, então a gente ainda está montando o que eu vou chamar aqui de esqueleto, o esqueleto, né, do partido, né? Base. A base orgânica do partido, né? Então, ainda está uma coisa um pouco vertical. Nós estamos aqui em cima montando, não é porque o partido Paulinho trouxe para quase todos os estados, tem deputado. Eu diria que todos os estados têm deputado. Se não é federal, tem estadual. Certo. Né? E, normalmente, esses deputados assumiram a presidência do partido nos estados. Né? Tá. E nem sempre os deputados eles têm uma afinidade com a luta de classe, com o movimento sindical Certo. em particular. E é esse trabalho que eu estou fazendo, aproximar os dirigentes sindicais que estão no Solidariedade, né? Porque é bom dizer aqui que a força é plural, né? Plural. Pluralíssima, né? Tem dirigente de todos os partidos, mas aqueles que se propuseram, que estão no Solidariedade, o meu papel hoje, eu estou ainda meio de bombeiro, eu digo pro Paulinho, né? Ele me ligou hoje, falou, dá para você ir a Cuiabá? Eu falei, vou. Aí ele falou, dá para ir sexta? Eu falei, dá, combina com o deputado que eu vou. Por isso que eu estou levando o ministro comigo, porque quando chega o ministro eu fico pequeno, é bom que ele é grande e resolve. Entendeu? Então, ainda está nessa fase, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, para o partido existir, Franzinho, ele tem que sair do vertical e horizontalizar, ou Crescer seja, pra ir baixo. para baixo, crescer para baixo. Tá. Né? Nós não podemos ficar com o partido rondando aqui na cúpula, né? Tá. Agora, no momento é isso, até porque tem eleição em outubro, e a preocupação é, pelo menos, dia 6 de outubro, o partido, no mínimo, sair com a bancada que ele tem hoje, de 24 deputados federais. Eu não sei precisar agora estaduais, mas bem mais, um senador, um governador, entendeu? Então, essa é a luta, principalmente do nosso presidente Paulinho, que o partido saia. Agora, depois de 6 de outubro, nós temos que ter uma outra preocupação, que é descer o partido para a base. Perfeito. Eu fiz um sinal aqui para o Geraldino, vocês não viram, evidentemente, que nós temos uma pessoa na linha. Tem uma sessão aqui no programa chamada Na Linha, e eu quero crer que nós vamos falar com o Carlos Albino de Rezende Júnior, que preside os sindicatos metalúrgicos de Catalão, Goiás. É isso? Podemos chamar? Vamos lá? Carlos Albino, boa noite. Quem fala é João Franzin. Estamos aqui com o Geraldino, com o Cabeça e com o Magno no estúdio. Está me ouvindo direito? Estou ouvindo sim, Franzin. Boa noite. Um abraço para você. Muito obrigado por ter aqui participado do programa. Albino, o sindicato firmou um acordo muito bom de PLR na Mitsubishi, que é uma montadora japonesa. Conte para a gente que valores esse acordo traz e quantos trabalhadores serão beneficiados. Isso, Franzin. Boa noite a todos. Eu queria dar uma boa noite ao meu amigo Geraldino, ao meu amigo Cabeça. É um prazer estar participando do TV Aberta. A gente conseguiu lá, ao longo dos 10 anos, né? Estamos fazendo o sindicato faz 10 anos esse ano, um PLR de R$10 mil. 10 mil. É uma divisão do faxineiro da fábrica ao gerente geral, a divisão igualitária, no valor de R$10 mil. Sendo um primeiro pagamento, um adiantamento de R$4 mil a ser pago dia 5 de novembro e o restante em 2 parcelas para ser pago em março, no final das metas. Correto. Do ano que vem. E isso, hoje a fábrica tem 2.970 funcionários, sendo 2.750 em Catalão e 220 em São Paulo. Esse acordo abrange também o pessoal do escritório da fábrica aqui em São Paulo, é isso? Sem dúvida, o acordo é para a empresa de São Paulo e para a empresa de Catalão. Agora, Albino, vocês fazem um acordo para a Hyundai. A Hyundai tem as empresas que trabalham ali no processo de montagem de automóveis, etc. Existe um distrito industrial, um polo industrial, melhor dizendo. Esse acordo, ele influencia nos demais acordos? O acordo da Mitsubishi influencia, sem dúvida, nas empresas de Catalão, não só nas empresas metalúrgicas. As metalúrgicas já é de praxe do sindicato usar a nivelar por cima. A Mitsubishi deu 10 mil, nós vamos estar acima das outras que também quer 10 mil e assim por diante. Tem empresa de 300 trabalhadores aqui que pagou o ano passado um PLR de 6.500, que é o Eldmatic, que é uma empresa que faz peças de solda para Mitsubishi.
Perfeito. Eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui. O Na Linha é muito rápido e já te fazer o convite para que você, estando em São Paulo, entre em contato com a gente para você vir aqui ao Câmara Aberta Sindical para contar como é que é esse sindicalismo ali no centro-oeste brasileiro, uma região que até pouco tempo não tinha indústria e vocês, de certa forma, são desbravadores aí do movimento sindical. Muito obrigado, boa sorte aí. Obrigado pela vinda, a gente vai sim, a gente vai organizar e a gente vai estar levando. E a gente está discutindo hoje com a Hyundai, viu? Perfeito. Bom, então boa sorte aí nas negociações com a Hyundai. Um abraço para ele aí, um abraço para o Albino, que tem um bom trabalho lá, o pessoal de Catalão, de Anápolis, são os meninos de guerra mesmo, e tem muito trabalho na base. Parabéns, Albino. Perfeito. Muito obrigado então, Albino, boa sorte. Vamos voltar aqui no Câmara Aberta Sindical, falando um pouco dessa relação entre... Belo acordo. É belíssimo, é. Sindicalismo e política. O acordo de base. Sim, Geraldino. Porque lá assim, o cara ganha o quê? Vamos pegar lá um faxineiro, ganha lá R$1.500. Certo. Aí ele vai receber 10 mil, Franzinho. São 7 pisos. 7 pisos. Eu conversei com o Albino ontem pelo telefone para combinar a participação dele no programa. Ele disse o seguinte, Cabeça, o primeiro acordo em 2005 era um piso. O acordo agora de 2014, 9 anos depois, são 7 pisos. Não, eles avançaram muito, mas avançaram muito mesmo em uma, né? Fazendo justiça social. O trabalhador, o faxineiro, o ajudante, o operador de máquina, ele vai ganhar igual o engenheiro, o diretor da empresa. Isso é fundamental. Isso realmente é PLR. Participar do lucro da empresa. Não só de salário nominal, que aí o trabalhador de base vai sair perdendo. Eu fiquei até devendo a visita na Assembleia da Mitsubishi. Não pude porque tive uma outra Assembleia no mesmo dia, no mesmo horário. Mas o Albino e a diretoria dele está de parabéns. São grandes companheiros de verdade. Cabeça, vamos só, para não perder o pique aqui de Guarulhos, Marina pergunta, o senhor poderia nos informar quantas metalúrgicas funcionam ainda em Guarulhos, quantas existem? Bom, a nossa base em Guarulhos é Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel. São 1.630 empresas, porque nós temos aí umas 1.400 que não passa de 200 funcionários. Então tem 1.400 que não chega a mais de 200 funcionários, que é de 1 a 200. Só umas 200 empresas, 200 e poucas empresas que passa de 200 funcionários. Então nós temos poucas empresas grandes. Acima de 500 só temos 20 empresas. Então é uma base de muitas empresas, mas de pequenas empresas. Né? Não temos montadora lá em Guarulhos. Nós não temos empresas com mais de 2.000 funcionários em Guarulhos. A maior tem 1.600. Então é uma base muito diversificada, muito difícil de trabalhar. Cabeça, eu me lembro, todo mundo sabe que eu assessoro lá, trabalho para o Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região já há quase 12 anos. Eu me lembro que há 12 anos havia pouca PLR na base. E o sindicato foi indo gradativamente. Hoje, quantos trabalhadores da base já recebem a participação nos lucros e resultados? Hoje nós temos 90% dos metalúrgicos recebendo PLR, lá em Guarulhos. E já passa de um 14º salário na média da categoria, dos 55 mil metalúrgicos, né, já passa de um 14º. Dá um 14º mais alguma coisinha a mais. Então isso é importante. O PLR hoje é mais importante que o 13º salário, né, porque vai mais dinheiro para o bolso do trabalhador. É uma realidade. Agora, infelizmente, não conseguimos ainda atingir 100%, porque nós saímos aí de 15 anos, né, praticamente, que a gente negocia PLR. Mas a tendência é chegar, o nosso objetivo é chegar nos 100% e que todos os trabalhadores do Brasil um dia tenham PLR. Não só os metalúrgicos, né, não só comerciário, não só químico, porque a PLR é uma lei e a lei deveria ser para todos que têm carteira assinada. Né? Perfeito. Eu queria voltar aqui ao tema central do programa, a relação entre sindicalismo e política, política e sindicalismo, partidos, etc. Magre, teremos eleições este ano. Nós teremos eleições para deputado estadual, federal, senador, governador do estado, presidente da república. Que recomendação você faria a partir da sua experiência para aqueles dirigentes sindicais que queiram participar do processo político e para dirigentes que eventualmente queiram se candidatar? E como é que você acha que deve ser o preparo? Que opção partidária ele deve fazer? Tem que ter dinheiro, não tem que ter dinheiro? Qual é o discurso que esse candidato tem que levar para os trabalhadores e para a população? Ô, João, na verdade o movimento sindical vem se preparando há algum tempo. Exemplo disso foi a presidência do companheiro Lula. O Lula foi um bom presidente. Eu não votei no Lula, por conta eu estou muito à vontade, eu não tenho procuração para defender o Lula. Mas eu também não posso fechar os olhos a certas coisas que eu enxerguei ao longo dessa vida toda. O Lula teve uma participação efetiva, soube negociar, soube ter uma base parlamentar ao seu lado, por uma razão específica. Foi um bom dirigente sindical.
O dirigente sindical tem habilidade na sua vida. Hoje você pega um moço como Cabeça, como Geraldino, que poderia ser um deputado com a maior tranquilidade do mundo, porque conhece todas as artimanhas, conhece todos os caminhos e uma grande vantagem: o compromisso que esse pessoal tem com a classe trabalhadora, com a sociedade de uma maneira direta. O que eu quero recomendar, muito menos, ou talvez na mesma proporção aos dirigentes sindicais, mas a sociedade brasileira, que terá o momento exato da sua grande manifestação. O povo terá a possibilidade de se manifestar de uma maneira tão efetiva como foram para as ruas. A hora que em outubro agora, ele se fechar naquela cabine e vai colocar o voto, que ele não esqueça de votar em quem tem compromisso com a sociedade brasileira, quem tem compromisso com os trabalhadores, quem tem compromisso com 40 horas, quem tem compromisso para acabar com esse maldito fator previdenciário. Quem é o deputado? Pergunte ao deputado. Quem é o deputado que vai baixar a idade da menor idade de 18 para 16 anos? Quem é o deputado que vai dizer crime hediondo que mata sem piedade, passe 30 anos na cadeia e não saia? Quem são esses homens? Aí o povo terá a oportunidade de escolher e não pegar um santinho na rua sem nenhum compromisso e votar. Aí, João, serve para todos os dirigentes sindicais que já estão se preparando há muitos anos, e aqui essa experiência dos dois companheiros é muito claro isso, mas a sociedade quer fazer realmente uma grande manifestação, não precisa ir para a rua. É na hora que você estiver sozinho no voto, pense naquele que tem compromisso com você. Acho que esse é o grande caminho. Perfeito. Geraldino, tem uma pergunta do Jaime Bonfilioli. O Jaime participa de todos os nossos programas. E ele está fazendo menção a alguns fatos que vem acontecendo no movimento sindical e tem chamado a atenção de todos. E pergunta aqui o Jaime: por que cada vez mais categorias de trabalhadores estão entrando em greve e se recusando a aceitar acordos feitos pelos sindicatos? Essa pergunta, Franzinho, é bola dividida. Né? É a bola da vez, é o momento do dia e eu não vou me negar de responder, certo? Eu fiz muita greve na minha vida. Quer dizer, eu não fiz, eu dirigi porque eu como dirigente sindical, tá certo? Então, uma coisa que você jamais... E muitas vezes, Franzinho, eu tinha proposta na mão que eu tinha certeza que a proposta era boa para aquele momento, mas o trabalhador não tinha. E o dirigente sindical, ele jamais pode empurrar a proposta de garganta abaixo do trabalhador. Ele tem que respeitar o trabalhador. Ele tem até o direito de convencer quando ele está muito convicto, tal, se ele achar que dá para convencer, ele tem esse direito. Mas o que você não pode perder é o comando da sua base. O sindicato jamais pode perder o comando na tua base por falta, sabe de quê? Respondendo agora a pergunta, eu acho que nesse caso aí está faltando interação, está faltando democracia, discussão entre a direção do sindicato e a base. Então, como nós usamos na linguagem popular, vários sindicatos agora, e agora Minas Gerais, né? Minas Gerais parou Salvador, a revelia, Bahia. Salvador parou agora, ontem, parou a revelia do sindicato. Na minha opinião, respondendo ao nosso Jaime, é por falta de interação, por falta de discussão da diretoria do sindicato com a base. Ou seja, a diretoria quer fazer a vez dela. Ela quer aprovar uma coisa em que ela não deve, porque quem aprova é a base, não é a diretoria. A diretoria encaminha. Mesmo o acordo sendo bom? Mesmo o acordo sendo bom. Mesmo o acordo sendo bom. Eu acho que você tem, o sindicato tem até o direito de defender a proposta, mas ele tem que respeitar a decisão da Assembleia da categoria. Franzinho, não tem como. Que homologue a base. Às vezes, como eu já disse, às vezes você está com uma proposta boa na mão, o dirigente sindical acha a proposta boa, mas a base não acha que é. Então você não pode, não tem como você chegar e empurrar de goela abaixo aquilo que a base não aceita. Ela pode até depois se desculpar, dizer, olha, chegar para o Cabeça, chegar para você e dizer, olha, meu dirigente, você me desculpa, nós erramos, mas é um direito que ela tem. E eu acho que esses sindicatos, começou com os garis no Rio, né? Sim, sim. E depois passou para o Porto Alegre, a greve dos condutores, né? A bola da vez agora são os condutores, né? Eu acho que está faltando realmente transparência da diretoria do sindicato com a base. Tá faltando transparência e não empurrar nada de goela abaixo, porque isso não dá certo e o resultado está aí. E eu queria aproveitar o programa, porque nós temos discutido, Franzinho, isso essa semana, viu, Cabeça? Eu acho que a nossa central força sindical, até centrais sindicais, nós precisamos chamar as nossas bases, Cabeça, e discutir esse tema. A base são os sindicatos. A central, quando eu falo de base, os filiados. Certo. Para ter cuidado.
O sindicato, Franzinho, na nossa opinião, o Miguel concorda com isso, Paulinho, Juruna concorda com isso, o sindicato jamais ele pode ser atropelado pela base. Eu acho que quando ele é porque ele falhou. A diretoria falhou. Quando eu digo sindicato, eu estou falando a diretoria. Ela falhou. E na minha opinião, o que está acontecendo agora, porque as diretorias, desculpa, elas estão se apressando demais para aprovar aquilo que não deve naquele momento. Tá certo? Perfeito. Eu queria contar rapidamente uma história, que tem um intervalo, depois passar por cabeça, após o intervalo, e para o Magre. Uma história que aconteceu com o Vicentinho, que é dirigente sindical e deputado, aliás, bom dirigente, bom deputado. O Vicentinho, uma vez, foi derrotado numa greve na Ford. Teve lá uma greve, radicalizou, porque isso pode acontecer. E aí, o Vicentinho defendia uma proposta e foi derrotado. E o Vicentinho imediatamente acatou a decisão da base. E aí o repórter perguntou assim, ô Vicentinho, e aí, o que você achou que você foi derrotado aí pela Assembleia? Ele disse, olha, companheiro, eu prefiro errar com o povo do que acertar sozinho. Então, eu acho de uma síntese perfeita o que disse o Vicentinho e que sirva para a reflexão de todos nós que militamos no movimento sindical. Acertar sozinho, você não leva a nada. Às vezes é melhor errar com o povo e depois você conserta no processo, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. É claro que é fácil falar na condição de estar aqui, falando no microfone, não estou na luta, não estou na porradaria, mas eu acho que é uma coisa que é um parâmetro que a gente tem que observar. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos com Antônio Rogério Magre, Josinaldo, José de Barros Cabeça e Geraldino Santos, ok? A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo realiza a segunda etapa de 2014 do workshop regional Renovando Conhecimentos rumo à Copa. Na abertura, o presidente da entidade, Moacir Roberto Tesch Haueswald, saudou os presentes e destacou o compromisso da Confederação em cumprir um calendário de qualificação para a Copa do Mundo. Eu acho que nós atingimos nossos objetivos, nós preparamos o dirigente sindical. Eu acho que os dirigentes sindicais que participaram de todos os eventos estão aptos para o que der e vier dentro das nossas necessidades no período da Copa. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota da FEComerciários esteve dia 22 de maio em Itapira, onde, ao lado do presidente do sindicato Josué Rezende e dos diretores da federação, Jair Mafra e Aparecido Brusarrosco, foi inaugurada a nova sede dos Sincomerciários. Em congresso realizado dia 23 em São Paulo, que contou com 266 sindicatos, representando 40 categorias profissionais, foi fundada a União Geral dos Trabalhadores de São Paulo. Na oportunidade, Mota foi eleito por aclamação para presidir a Estadual Paulista da UGT. No domingo, dia 25, Mota participou em Salto, base dos Sincomerciários de Itu, da festa que comemorou os 5 anos do Belo Clube de Campo dos Comerciários, recebendo aproximadamente 2.000 associados. Ainda no domingo, Mota participou em Jacareí da Festa dos Trabalhadores, em homenagem ao 1º de maio. Aproximadamente 1.000 comerciários participaram do evento. Na segunda-feira, dia 26, foi a vez da cidade de Jales inaugurar a nova sede dos Sincomerciários. Lia Marques, vice-presidente da FEComerciários, representou o presidente Mota. Prestigiaram também a cerimônia a prefeita de Jales, Eunice Mistilides, o deputado estadual Itamar Borges e as presidentes dos sindicatos de Rio Preto e Fernandópolis, respectivamente Márcia Fernandes e Rosana Lacon, dentre outros. Queria estar batendo um papo hoje com vocês sobre a questão que é de extrema importância para nós, que é a questão da segurança no trabalho e não nos envolvermos em acidente de trabalho.
Então, essa é uma luta antiga, geral do movimento sindical, e é para isso que, inclusive, nós conquistamos o direito de eleger os nossos representantes na CIPA. É isso aí, companheiro. Estamos juntos nessa batalha pelo fim dos acidentes de trabalho. Muito bem, voltamos câmera aberta sindical, aqui ao vivo, com Josinaldo José de Barros, o cabeça, dirigente sindical de Guarulhos, vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos região. Também ele ocupa a vice-presidência do PDT de Guarulhos e foi presidente do DIEES, hoje é diretor lá da entidade. O Geraldino Santos, que é da Força Sindical, dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, e que foi convidado hoje porque ele está coordenando a Secretaria Sindical de Solidariedade, esse partido novo, presidido pelo Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. E o Antônio Rogério Magri, sindicalista, ex-ministro do Trabalho e da Previdência, e que até hoje trabalha e assessora e presta consultoria ao movimento sindical. Tem aqui algumas manifestações de telespectadores, vamos colocar aqui na roda para não deixar o pessoal sem voz aqui no Câmera Aberta. É o Nildo Nogueira, que é do bairro do Limão, mas é também dirigente sindical comerciário. Ele diz o seguinte: estou indignado com o prefeito de São Paulo, porque a Câmara aprovou dia 12, agora recente, não, para o dia 12/6, abertura da Copa, aprovou o feriado em São Paulo. E o Haddad disse que o feriado não vale para o comércio de rua, de shoppings e outros. Isso é inconstitucional. E ele faz uma observação a respeito aqui do Magri, que não foi o Lula que aprovou o fator previdenciário de fato, foi o Fernando Henrique, mas o Lula manteve, apesar do clamor do movimento sindical, né? Pela derrubada. Pergunta aqui o Gilberto, para ficar na área sindical, depois a gente vai para a política. Em sua opinião, qual será o futuro do sindicalismo brasileiro, principalmente se a terceirização de atividades e serviços for considerada legal pela STF? Cabeça, o Sindicato de Guarulhos bate muito na terceirização. Como é que fica? Não só Guarulhos, São Paulo, acho que toda a força sindical, acho que tem encampado uma luta grande contra esses abusos da terceirização, né, na atividade fim. Porque nós não podemos admitir que uma empresa, como nós somos metalúrgicos aqui, vamos falar, que uma empresa metalúrgica, ela possa produzir, ela possa usar a mão de obra terceirizada no seu produto final. Né, porque aí nós vamos, além de precarizar os postos de trabalho, isso vai tirar direito dos trabalhadores, porque esses trabalhadores não vão ter a mesma organização no local de trabalho, a mesma representação, o mesmo salário, os mesmos benefícios, e com isso nós vamos estar abrindo mão para a escravização dos trabalhadores. Não podemos aceitar um negócio desse. As terceirizações já é feita hoje no Brasil, já é legalizada. Pessoal de portaria, de limpeza, restaurante, todo esse pessoal já é terceirizado. Agora, o trabalhador que está direto produzindo o produto final da empresa, ele não pode ser terceirizado, porque aí nós vamos estar dando dinheiro para as empresas, nós vamos estar aumentando a margem de lucro das empresas e nós vamos estar precarizando, escravizando aqueles trabalhadores, diminui os custos da empresa e esses trabalhadores são precarizados, enfim, quebra o Brasil, porque da forma que o projeto de lei, o 4330, está sendo discutido e que a maioria dos deputados lá, que são tudo patronal, querem aprovar, é quebrar o Brasil, porque o imposto que a empresa recolhe hoje, os tributos que as empresas recolhem para o governo, é baseado na folha de pagamento. Se a folha de pagamento da empresa vai diminuir porque vai pagar salário menor, os tributos arrecadados vai diminuir, vai cair aí 70%, 80%. E aí vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para habitação, para segurança. E aí eu quero ver que Brasil nós vamos ter. Então a terceirização não vai precarizar só o trabalhador lá no local de trabalho. Vai quebrar o Brasil, porque a arrecadação que é feita para os cofres públicos é através da quantidade de dinheiro, do valor da folha de pagamento. Correto. Se você tem uma folha de R$1.000, você vai arrecadar X. Se você tem uma folha de R$500, você vai cair pela metade. Então nós vamos acabar com o Brasil. Ao desorganizar o mundo do trabalho, que é a intenção do Sandro Mabel, se desorganiza também a base social do país. Aliás, é importante que foi isso que disse o Cabeça, do reflexo na nação. Aliás, eu queria fazer justiça aqui, nesse comentário que eu fiz, o seguinte. Hoje, nós temos 513 deputados. Lá nós temos 70 deputados, o Geraldinho já fez essa conta aí 10 vezes, que votam nos projetos dos trabalhadores. E quero também pegar o comentário do Magri. Esse ano é ano de eleição. Se a gente quer aumentar a bancada dos trabalhadores, a gente já tem que ver quem é que luta lá por nós, né? Que o Paulinho é incansavelmente o melhor deputado desse país para os trabalhadores. E para aumentar a bancada, precisamos aumentar, precisamos votar em pessoas. Né? O Solidariedade, o Paulinho está de parabéns,
de construir esse partido, porque quanto mais partido tiver constituído para defender o povo brasileiro, defender a soberania, né, ser representante da maioria, o povo tem que enxergar isso. Ou, meu amigo, nós vamos escravizar, não é só o metalúrgico, não. Nós vamos escravizar o Brasil inteiro. E aí Sandro Mabel vai ganhar mais dinheiro ainda, né? E aí os empresários vão nadar de braçada, os usineiros, toda a camada produtiva, sistema financeiro, e nós vamos ter uma colônia de escravo da União Europeia, dos Estados Unidos, dos países envolvidos. Perfeito. Luiz Carlos da Moca pergunta, mas antes de perguntar, vou fazer uma observação. Ontem o Senado aprovou a PEC do trabalho escravo, ou seja, tipificando o trabalho escravo, né, e também penalizando quem pratica esse tipo de exploração. E um avanço extraordinário que eu achei, Geraldino, foi que as terras onde houver trabalho escravo, elas serão tomadas pelo Estado, porque a propriedade tem função social, está na Constituição, não sou eu que estou falando. Ou ela cumpre a sua função social, ou ela tem que ser encampada pelo Estado. Se estiver praticando o trabalho escravo, ela é antissocial. Sem dúvida. Então eu queria saber o que você achou dessa PEC. E 15 anos, muito tempo, Geraldino. Se a gente tivesse mais trabalhadores na Câmara e no Senado, não demoraria tanto tempo. Sem dúvida, mas até pegar o que o Cabeça disse, quem foi que levantou essa pergunta? Quem foi? Eu tenho aqui o nome, já te passo, tá? Eu quero dizer para esse ouvinte, o nome está aí, é que o seguinte... Gilberto. Eu quero dizer para Gilberto que as centrais sindicais, nisso nós estamos unidos, o Franzinho. Nós temos uma pauta e a terceirização está na ponta da pauta. Isso a gente sabe do poder de fogo dos empresários, eles são maioria esmagadora dentro do Congresso Nacional, mas nós não vamos dar trégua. Não vai ser fácil, não. Nós não vamos admitir isso que disse o Cabeça, porque é um mal para o Brasil, nós sabemos disso, é reduzir salário, principalmente reduzir salário. O que os empresários querem é reduzir salário. Porque hoje a terceirização, você chega numa empresa, tem trabalhador de primeira categoria, de segunda e de terceira categoria. E isso nós não podemos admitir. Com relação ao que foi aprovado no Senado, isso é um avanço extraordinário. Agora, não vem de graça, né, Franzinho? Está também na nossa pauta. Nós já fizemos muita passeata para Brasília, você que acompanha nossas passeatas. Aliás, fizemos uma agora, o mês passado, aqui em São Paulo, a 7ª marcha, é isso, Magri? 6 de abril, dia 6 de 6 de abril, fizemos uma marcha aqui, já fizemos vários eventos dentro do Congresso Nacional, lá dentro do Congresso. Então isso não vem de graça, apesar de ser um Senado extremamente conservador, mas eles têm mandato, não é isso, Cabeça? Aí eles precisam se reeleger, tem medo do povo, então é bem-vindo, corretíssimo, vai de encontro àquilo que está na nossa pauta. Então, um ponto positivo, né, cartão azul para o Senado. Perfeito. Antônio Rogério Magri, tem muitas perguntas aqui, mas eu quero mostrar alguns materiais, depois vou fazer a pergunta. Enéas, aqui nos mandam o jornal Alerta, do Sindicato dos Comerciários de Marília, tem até o presidente na capa aqui, o Mário Herrera. Um outro material de comerciários, que é Diálogo Comerciário. Sindicato, aqui não tem Sindicato dos Empregados no Comércio de Ourinhos, falando sobre a festa do trabalhador, e o presidente aqui, o Aparecido Brusa Rosco, na capa. E quero mostrar um material que não é sindical, mas tem a ver com todos nós, que é este livro desse grande brasileiro, genial brasileiro, enche a boca para falar que é um dos gênios da raça brasileira, Darcy Ribeiro. Tempo de Turbilhão, são textos dele, relatos vividos, sobre o golpe de 64, lançado pela Global. Passei lá na Martins Fontes hoje e comprei lá do meu amigo Marciano. E quero ler aqui e recomendo a todos que leiam qualquer texto do Darcy Ribeiro, porque ele é brilhante, simplesmente. Então, vale a pena. Nós temos um intervalo, aliás, temos uma reportagem. Eu quero chamar a matéria e depois a gente volta com o Antônio Rogério Magri, com o Geraldino e com o Cabeça para falar sobre sindicalismo, política, movimento sindical, esses assuntos que são... nem sempre eles são debatidos como deveriam na imprensa e nos meios de comunicação. Ok? Já voltamos. O Câmara Aberta Sindical se encontra no Diese, onde hoje, dia 21 de abril de 2014, acontece um evento
relativo à saúde dos trabalhadores. Na verdade, é um evento que faz uma homenagem à primeira semana de saúde dos trabalhadores, acontecida em 79. Clemente, você faz uma avaliação positiva da reunião de hoje? Você acha que atingiu os objetivos? E te pergunto mais, que desdobramento pode ter daqui para frente? Altamente positivo, porque estiveram aqui sindicatos de vários locais do estado de São Paulo, de categorias diferentes, e estamos saindo com uma reflexão dos dois momentos. São 35 anos nos separam, várias coisas avançaram. Hoje existem já centros de referência de saúde do trabalhador, vários sindicatos têm ações voltadas à saúde dos trabalhadores, já com ações, mas que podem ser turbinadas, e a proposta daqui hoje é que a gente faça um grande encontro ainda em 2014, reunindo os sindicatos da época, mas também com os sindicatos de agora e as centrais, para a gente, na verdade, estabelecer um próximo passo mais articulado para a luta sindical em defesa da saúde dos trabalhadores. Foi um grande avanço o encontro de hoje. Eu quero crer que, do ponto de vista legal e institucional, houve vários avanços, ou não? Hoje é mais difícil lutar, mas nós temos mais armas. Hoje nós temos mais conhecimento, hoje a informação anda mais rápido, né? Eu acho que isto, então, possibilita a gente dar um saldo importante daqui para frente, porque foi dito hoje no encontro de hoje, quem está morrendo no trabalho nesse momento no Brasil são pessoas jovens. Eu te pergunto, você entende que as centrais podem abraçar essa causa? Em abraçando, seriam seminários, seriam cartilhas, seriam ações em portas de fábrica, seriam entendimentos com governos, o que pode ser feito? Tudo isso são instrumentos, né? São meios, mas o principal as centrais sindicais e os sindicatos entenderem que o seu papel de representação, de existência, é de defender os trabalhadores que representam e os cidadãos. Agora, o trabalhador não vive só de salário. O trabalhador, para ter salário, para ter participação de lucros e resultados, o trabalhador precisa ter saúde, ele precisa ter assim, a manutenção de sua empregabilidade ao longo da vida. E o dirigente sindical ou da central tem que compreender isso para poder fazer bem o seu papel. Hoje está faltando este esclarecimento ou esta consciência. É manifestação hoje, manifestação pacífica, realmente. Muito bem, voltamos Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando de sindicalismo e política, política e sindicatos, e a gente põe outros assuntos no meio também, aí entra o Clemente, Carlos Aparício Clemente, bravíssimo combatente da justa bandeira dos acidentes de trabalho, da saúde dos trabalhadores, né? É um devotado soldado dessa causa, conheço o Clemente acho que há 30 anos, e ele vai sempre firme nessa seara. Geraldino, você queria fazer um comentário aqui sobre a decisão do prefeito que está embolando o meio de campo na questão do feriado dos comerciantes. O que está acontecendo verdadeiramente? Olha, primeiro o prefeito Haddad aqui de São Paulo. O prefeito Haddad, eu acho, ele cometeu um absurdo. E a coisa é séria, porque hoje nós falamos com, eu e o ministro Magri, né? Falamos com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é o companheiro Patá, e ele deu todo o ênfase para nós que é verdadeiro, ou seja, o prefeito decretou, né, ele tem esse poder de decreto, decretou feriado na abertura da Copa do Mundo, que é dia 12 de junho, está pertinho, daqui a 15 dias. Decretou feriado. Só que esse feriado, segundo o prefeito, ele não serve para os comerciários. Os comerciários descansam para ver o jogo, a abertura, mas compensa esse dia. E, pelo que eu sei, feriado é feriado. Quando você decreta um feriado é para todos, não é? Sim. Naquela jurisprudência onde ele atinge. No caso do prefeito, a cidade de São Paulo. Sim, sim. Então, o prefeito, no meu modo de ver, ele está tratando cidadão diferente, né? Quer dizer, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal da indústria, o trabalhador da indústria pode ficar e o comerciário não. Então, nesse caso, o Patá estava muito chateado hoje, ele vai agir e com toda razão. Isso não pode acontecer porque depois acaba sobrando muito para o sindicato, por falta de ação. E aí o Patá está agindo correto, né, em tomar atitude
inclusive jurídica, né? Sim, eu sim. tenho certeza que ele vai ganhar, viu, Cabeça? Claro. Ele na justiça ele vai ganhar, Sem porque dúvida. não existe feriado que você compense. Feriado é feriado. E você não pode tratar um trabalhador diferente de outro. Perfeito. Cabeça, quero voltar aqui à nossa pauta política. Em Guarulhos, os metalúrgicos e o povo de Guarulhos, não são os metalúrgicos, elegeram um vereador, o Heleno, pelo PDT, o Heleno Metalúrgico. Te pergunto, o Heleno está dando conta do recado, está sendo um bom vereador e mais, se fala por aí que o Heleno poderá ser candidato a deputado estadual. Pergunto mais, você acha que ele está preparado, acumulou experiência política, a experiência sindical vai o ajudar na campanha a deputado, caso ele seja candidato? Olha, João, o Heleno já tem aí quase 50 anos de idade, é uma pessoa que já milita no movimento sindical há bastante tempo, está no seu primeiro mandato de vereador, mas está indo muito bem, porque ele tem o apoio, né, da base metalúrgica e também tem o apoio daquelas pessoas que trabalharam bastante na campanha dele, então ele está indo muito bem, está aprendendo, claro que é o primeiro mandato de vereador, mas o partido vai lançá-lo sim, ele é um pré-candidato, o PDT elegeu 2 vereadores lá em Guarulhos, e com isso, quem está ganhando é a população de Guarulhos, porque o Heleno agora, ele conseguiu, agora terça-feira, ontem, né? Sim. Terça-feira, aprovar na Câmara Municipal de Guarulhos um projeto super importante para os desempregados, que é o Vale Transporte para os desempregados. Então já foi aprovado na Câmara, na primeira votação. Amanhã é a segunda votação. Ele tem todo um balanço interno da Câmara que será repetida a votação, que passa de novo, porque a segunda votação tem que ser feita, para ir para o gabinete do prefeito para ele sancionar ou vetar. E aí fica na responsabilidade do prefeito de sancionar ou vetar. Então a gente está na expectativa que seja aprovado amanhã e o que o prefeito sancione, porque enquanto o trabalhador está recebendo o seguro-desemprego, ele tem também esse vale transporte gratuito para procurar emprego na cidade de Guarulhos. É muito importante. E que isso sirva de exemplo para as outras câmaras municipais, até para um projeto a nível federal. Né? Se tem o seguro-desemprego, acho que é válido ter também, e aí cada município, dentro do seu orçamento, disponibilizar uma verba para ter o vale transporte para os desempregados. Então quem está ganhando com isso, né, é a população de Guarulhos, é os trabalhadores. Aí a gente volta aqui na representação política, a importância de eleger as pessoas comprometidas com quem trabalha. Né? Então isso é um exemplo. Como o Paulinho é um exemplo na Câmara Federal, que o Paulinho sempre defende a pauta trabalhista, sempre vai defender, só que reclama muito porque a gente sabe que nós temos poucos Paulinhos lá na Câmara, e se cada estado tivesse aí 5, meia dúzia de Paulinho, pode ter certeza que a gente já teria conseguido aprovar as 40 horas, a gente já tinha acabado com o fator previdenciário, mas infelizmente, dos 513 que lá estão, nós temos lá no máximo meia dúzia de Paulinho. Perfeito. Essa aqui é a verdade. Então nós precisamos botar mais vereadores da Câmara dos Trabalhadores nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, governadores, enfim, João, tudo, política é isso. É botar o camarada lá para ele fazer o bem para o povo. Né? E a sociedade é assim que funciona. Perfeito. Geraldino, solidariedade e força sindical. A força terá de seus quadros vários candidatos? O Solidariedade terá também candidatos que são trabalhadores ou dirigentes sindicais, que não precisa ser dirigente necessariamente. Não. Às vezes é uma liderança ali de uma fábrica, de um segmento, pode ser candidato. Te pergunto, você já tem mais ou menos mapeado, estão mapeando onde haverá candidatos e que não basta também só ser candidato. Quais são as condições? Precisa ter recurso, precisa ter material, precisa ter apoio partidário, espaço na televisão. Vocês estão cuidando disso já? Franzinho, como eu disse para você no começo do programa, o partido tem 7 meses. Certo. Então, o tempo é muito curto, ou foi muito curto, para que a gente realmente fizesse... As tarefas são enormes. Uma grande articulação em cima de tarefas enormes, como você está dizendo. O tempo foi curto. Mas o Paulinho está se esforçando, né? As convenções começam agora, já dia 10, vai até o dia 30 de junho. Paulinho está se esforçando e nós temos, né? Mas eu diria que nós temos que ter paciência, porque isso é para 2016, 2018, é sim. Mas nós temos, por exemplo, o Janta no Rio Grande do Sul, com potencial extraordinário para deputado federal. Temos o Mafra em Santa Catarina, nós temos... Provavelmente teremos um candidato forte, não o Sérgio Buto, que ele vai indicar um candidato forte no Paraná. Nós temos aqui o próprio Paulinho, que é o nosso comandante, né? Nosso grande deputado em Brasília.
Temos o Cláudio Prado, isso eu estou falando do Solidariedade, para estadual. Nós temos no Rio de Janeiro, temos em Minas, inclusive Minas, dando um destaque para o Luiz Carlos, de Patinga. Nós temos como o Rodrigão para estadual em Goiás. Nós temos para federal, nós vamos ter Rondônia, o Assis, que é do presidente da Força lá, e no Acre o Anuti, que é o presidente também da Força lá. Nós devemos ter o presidente da Força do Amapá para governador, né, com potencial. Sim. Ou seja, então nós já temos até que um número razoável de candidatos. Né? Mas ainda longe de ser aquilo que nós desejamos e vamos trabalhar para isso, porque o partido, como eu disse, tem 7 meses de vida e o tempo foi muito curto para a gente, e você assistiu, que foi muito dolorosa a votação do partido ali no apagar das luzes, 4-3, uma votação que estava 3-0, não foi brincadeira. A gente, até Paulinho, tinha hora que ele já achava que não saiu o partido, e com isso muita gente até desistiu, e com razão, né? Porque estava em outras legendas e falou, olha, eu não vou arriscar porque eu posso ficar sem nada, mas tudo isso é compreensível. Agora, se Deus quiser, 2018, aí sim nós saímos com aquilo que nós queremos, Franzinho, e o que disse o Cabeça. Não adianta também só sair com candidato. Sair com candidatos, no caso do Partido Solidariedade, é isso que o Paulinho quer. Nós saímos com candidatos nossos que nós confiamos e que nós sabemos que vai chegar, seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Congresso Nacional, que tenha compromisso, verdadeiros compromissos com a sociedade, em particular com os trabalhadores. Perfeito. Antônio Rogério Magro, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muitíssimo o Josinaldo Cabeça, o Geraldino, 2 metalúrgicos, da Força Sindical, Cabeça do PDT, Geraldino Solidariedade, e agradecer muito a presença do Magre. Antes de você fazer as considerações finais, Magre, e rapidamente eu quero anunciar que o Carlos Aparício Clemente, que apareceu aí no vídeo agora há pouco, ele estará amanhã lá na Agência Sindical, falando na nossa rádio pela web. Você pode conectar pelo site www.agenciasindical.com.br às 17h30, que é o programa da sexta, onde falaremos de vários assuntos durante uma hora e pouco. Se você puder nos assistir, muito obrigado. Magre, faça as suas considerações rapidamente, finais. Só para agradecer o seu convite, dizer do meu agradecimento por estar junto com esses 2 protagonistas das lutas sindicais dos trabalhadores e da sociedade brasileira. Tenho o orgulho de poder assessorar esses 2 sindicatos tão brilhantemente presididos pelo Pereira e pelo Miguel, e me colocar à disposição sempre de você e, acima de tudo, dos 2. Hoje eles são meus chefes. Pois bem. Que é isso, Magre? O Magre sempre é modesto, como sempre é o Magre, eu brinco, né? Aliás, eu comento assim, eu tenho a graça de poder consultar 2 professores de graça todo dia, viu, Geraldino e Cabeça? É o João Guilherme Vargas Neto e o Antônio Rogério Magre. Eu exploro esses 2 camaradas todo dia. Porque eles sabem muito, e a experiência e o conhecimento nós temos que prezar, né? A experiência vivida, o conhecimento elaborado, né? Então tudo isso tem que ser muito valorizado. Obrigado, Magre, obrigado, Geraldino, obrigado, Cabeça. Obrigado a você que nos assistiu, obrigado a você que nos enviou tantas perguntas. Eu não pude fazer porque é um tema um pouco mais denso, as perguntas não podem ser respondidas assim no ping-pong, no VaptVupt, ok? Então, obrigado, até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Forte abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.